Bem-vindos a mais um programa Campus F5. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios Silvia Goulart, que é chefe de cozinha, artista plástica e poetisa. Seja bem-vinda, Silvia. Boa noite, Vanessa. Obrigada. O tema de hoje é Cora Coralina. Falar de Cora é falar de mulheres que se tornaram parte fundamental na produção cultural do Brasil. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa grande escritora na reportagem de Gisele Alves. Em 20 de agosto de 1889, nasceu na cidade de Goiás, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Aninha, ou como ficou conhecida, Cora Coralina. Filha de intelectuais, ela encantou uma legião de fãs através dos seus escritos. Seu desejo pela literatura começou quando ainda era criança. Aninha, conviveu nessa casa com famílias, com pessoas ligadas à literatura, ligadas às artes, ligadas à cultura da cidade. E o despertar, a vontade, o despertar para a literatura, para a escrita, foi quando ela completou mais ou menos 9, 10 anos de idade, que ela passou a frequentar o Gabinete Literário Goiano, que é a primeira biblioteca particular do Centro-Oeste. Depois que Cora conheceu seu companheiro, o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas, se casou e mudou para São Paulo. Por lá, ela teve seus 6 filhos e continuou sua vida intelectual, escrevendo nos jornais locais. Aos 67 anos de idade, já conhecida, ela retorna à sua terra natal e segue a vida de escritora e também de doceira. Cora viveu numa época em que a mulher não tinha voz ativa. Por isso, ela passou por dificuldades e preconceito em sua vida intelectual. Tanto que o primeiro livro só foi publicado quando ela estava com 75 anos de idade. Cora só foi mesmo reconhecida como escritora a partir de uma correspondência de Carlos Drummond de Andrade, publicada no Jornal do Brasil, onde ele enaltece a importância da literatura da poetisa para o Centro-Oeste brasileiro. Acabamos de conferir um pouco mais sobre essa grande poetisa que foi Cora Coralina. Agora vamos prosseguir aqui com a nossa entrevista com Silvia. Silvia, na sua opinião, como pode uma moça do interior de Goiás, na virada do século XIX para o século XX, já se aventurar pela literatura e viver sem medo do amanhã, sem medo das consequências de suas escolhas? Cora tinha muito forte essa questão de ser ela mesma. A personalidade dela foi levada até as últimas consequências. Por isso, eu acho que se explica o fato de Cora Coralina ter se tornado unânime em nível nacional e até fora do país. Eu gostaria que você comentasse, Silvia, sobre os principais temas retratados na obra de Cora. A questão dos excluídos, como o menor abandonado, o presidiário, as prostitutas. Ela sempre foi uma mulher que não estava no seu tempo, Ela já estava à frente. Então, Cora é como discriminada e também com essa aura de mãe universal, que ela mesma coloca em vários poemas. Eu sou uma mãe universal. Com isso, ela incorpora essas pessoas abandonadas, discriminadas, as prostitutas, as lavadeiras, Então, eu acho que isso... esse traço da personalidade de Cora é que traz essa identificação com os excluídos. E falando das obras de Cora, na sua opinião, o que diferencia Cora dos demais escritores goianos que não tiveram a mesma visibilidade que ela? Então, eu reporto minha primeira pergunta, onde fala nessa questão da personalidade e permito dizer um pequeno versinho onde ela coloca isso que é incontrolável, Ela diz assim: sendo eu mais doméstica do que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e raciocinada, e sim impelida por um impulso incontrolável. Sendo assim, tenho a consciência de ser autêntica. Eu acho que isso explica perfeitamente a obra de Cora, a visibilidade dela, a forma como ela tomou conta, como ela se apossou da poesia, A vida dela era a poesia.
Eu acho que isso explica perfeitamente essa pergunta que você me faz. Muitos escritores afirmam e criticam a obra de Cora e falam que não há lirismo na obra dela, mesmo ela tendo sido influenciada por tantos autores românticos. Qual a sua visão sobre isso? Eu discordo totalmente dessa visão, né? Drummond, que todos sabemos que foi assim uma espécie de padrinho de Cora, ele disse assim que o lirismo dela era identificado com as coisas da terra. E Cora, ela traz o eu sou, eu trago, ela usa muito o eu nas suas poesias. Então, para mim, Cora era lírica, sim. Silvia, e você como poetisa, né, como eu disse, o que você retira, né, qual a essência que você tem desses poemas, da obra mesmo de Cora Coralina? Olha, eu comecei a escrever, não tem muito tempo, sem conhecer muita coisa da obra de Cora. Mas eu me vejo, me identifico como mulher, porque eu tenho um poema, sem pretensão, quero falar que eu digo assim, que eu sou o mais feminino dos seres. E Cora, ela se mostra muito feminina, muito intensamente esse lado feminino, ao ponto que ela chega, como eu falei antes, a dizer que ela é a mãe do mundo. Então, não tem como nós, mulheres, não nos identificarmos. Silvia, muito obrigada pela presença. Então, eu que agradeço de ter a oportunidade de falar sobre Cora Coralina. Foi uma honra ter estado com vocês aqui no Campus F5. Obrigada. O Campus F5 fica por aqui. Até logo.